Olá pessoal, dando sequência, né, às nossas aulas sobre diodos, vamos nesse vídeo fazer alguns exercícios para a gente entender um pouquinho mais concretamente a forma de operação dos diodos. Tá? Então, nesse primeiro exercício, a gente vai supor que a gente tem um circuito da seguinte maneira. Temos um resistor aqui temos um diodo diretamente polarizado. Então aqui ele vai estar sujeito a uma tensão de 10 volts positivos. Aqui é um resistor de 1 kΩ, tá? Então certamente por aqui vai descer uma corrente de 10, ficou meio ruim de ver aqui, deixa eu fazer de novo, de 10 mA, tá? E a tensão em cima do diodo vai ser de 0 volts, isso aqui supondo, né, o modelo ideal, tá? Então isso aqui seria um diodo ideal. Bom, por outro lado, a gente pode fazer uma análise semelhante, tá? Então, supondo o modelo do diodo ideal, tá? Bom, agora vamos ver um outro circuito semelhante, né? Porém com uma pequena diferença. Nesse exemplo, o nosso diodo vai estar invertido, virado para o outro lado. Então a gente aqui também vai ter mais 10 volts, aqui a gente vai ter o mesmo resistor de 1K. Só que dessa vez o que é que acontece? A corrente por aqui é de 0 mA. E por que é isso? Tá? Ela vai ser de 0 mA porque o diodo está reversamente polarizado. Então, se não tem nenhuma corrente passando pelo resistor, é óbvio que não tem queda de tensão em cima do resistor. Então, todos os 10 volts, né, da fonte de alimentação vão estar em cima do diodo. E a tensão em cima do diodo, nesse caso, vai ser de 10 volts. Tá? Então, é algo bastante simples, apenas para ilustrar, né, essa questão do diodo diretamente ou reversamente polarizado. Tá? Bom, num segundo exemplo que a gente vai ver, vamos supor que a gente tenha a seguinte situação. Temos um pequeno circuitinho aqui. Uma fonte de sinal, tá? E aqui nós vamos ter um diodo virado para cá. Um resistor, certo? R, o valor exato não importa, é só um exemplo. E a gente gostaria de saber quem vai ser a tensão de saída VO desse circuito, considerando a tensão de entrada VI da seguinte maneira. Tá? Então, se nós tivermos uma tensão de entrada desse tipo, vou tentar desenhar aqui algo que funcione. Não era isso. Tá meio difícil de conseguir fazer a curva que eu quero. Tá. Vou tentar novamente aqui. Vamos tentar mais alto um pouco. Ele não quer. Então vamos fazer mais tosco mesmo e paciência. Então, se o sinal de entrada VI for desse jeito, tá? Como seria o nosso sinal de saída VO? Então, nesse caso aqui é tempo, né? Aqui é tempo. Então, VO nesse caso, ele vai ser mais ou menos assim. Vamos dizer que aqui segue. Então, VO vai ser dessa natureza aqui.
tá? Ou seja, a parte negativa do sinal, ela não vai existir, né? Por quê? Porque nessa parte negativa a corrente deveria estar fluindo no sentido oposto. Só que o diodo não vai permitir que a corrente flua no sentido oposto, né? Então, quando a fonte de sinal VI tiver valores negativos, não tem corrente passando pelo circuito. Como não tem corrente passando pelo circuito, a tensão em cima do resistor, nesse caso, é nula. E essa parte do sinal ela é cortada, certo? Já nas partes positivas, não tem problema. Elas vão passar normalmente. Tá bom? Bom, vamos ver alguma outra questão que nós possamos fazer. Uma pergunta, né? E se eu invertesse a posição do diodo? E se o diodo fosse assim agora? Né? Se fosse assim, aí a corrente que passaria seria negativa. A corrente positiva não poderia passar. Então não teria essa parte positiva, né? Elas não estariam aqui, e em troca eu teria a parte negativa. Tá bom? Só do fato de eu inverter o diodo. Ok? Bom, vamos ver um outro exemplo. Tá? E se eu tivesse alguma coisa assim? Vamos imaginar que eu tenho uma estrutura da seguinte maneira. Eu tenho um diodo aqui, outro diodo aqui, outro diodo aqui, tá? Aí aqui eu tenho um resistor e aqui eu tenho terra. Então aqui eu tenho sinais que eu vou chamar de VA, VB e VC. Tá? E digamos que a minha saída toma aqui, ó, VO. O que vai acontecer aqui nesse caso? Né? Nesse caso aqui, observem o seguinte, que digamos que isso aqui sejam valores que podem assumir valores 0, tá? Ou valores de 5 volts. Se eu tiver 0 aqui e 0 aqui, como aqui eu tenho um resistor, não vai estar passando corrente por aqui, a tensão aqui vai ser 0, os diodos vão estar submetidos a uma tensão nula. Então eles vão estar todos os três cortados e VO vai ficar igual a 0. Por outro lado, basta que VA assuma um valor diferente de 0, digamos 5 volts, e se eu assumir o modelo da queda de tensão constante, se eu assumir o modelo o modelo ideal, esses 5 volts que tem aqui vão aparecer aqui. Ora, se aqui tiver 5 volts, bom, então esse aqui vai estar conduzindo também, se aqui tiver 5 volts, esse vai estar conduzindo, né? Mas o que vai acontecer é que se aqui tiver 0, mas aqui tiver 5, esse aqui vai deixar a corrente passar e aqui vai ter 5. Como aqui tem 0 e aqui tem 5, esse está reversamente polarizado e corta. Como aqui tem 0 e aqui tem 5, esse está reversamente polarizado e corta. E essa mesma analogia ela vale para qualquer um dos três que assuma valor 5. Então, nesse exemplo aqui, VO, ele vai ter o valor de VA mais... na verdade, não seria bem isso, né? O que a gente está tentando ilustrar aqui é o seguinte... vou usar logo a expressão. Isso aqui é a implementação, tá? Implementação de uma porta OR, tá? Então, se nós supusermos que esses valores aqui são sinais digitais, por isso que os valores de 0 e 5 volts, né? Se eu tiver 5 aqui, ou seja, tiver nível lógico 1 aqui, tiver nível lógico 1 aqui, ou tiver nível lógico 1 aqui, esse nível lógico 1 vai aparecer aqui, certo? Então eu posso escrever nesse caso que esse circuito, a saída Y, tá? Então vamos chamar isso aqui de VY, né? A saída, botar um Y maiúsculo, já que eu usei maiúsculo ali. Né? A saída Y ela vai ser dada pela operação OR dos sinais A, B e C, que estão codificados aqui pelas tensões VA, VB e VC. Tá? Ok? Então, isso é uma forma de implementar uma porta OR. E se eu quisesse implementar uma porta AND? Então, vamos ver aqui.
Então, seguindo o raciocínio análogo, né, implementação de uma porta end. Então, nesse caso agora, vocês vão ver que vai ser um pouquinho diferente. Tá? Agora eu vou fazer algo assim, ó. Então esse cara vai passar aqui pelos 3, tá? Isso aqui ele vai estar em 5 volts, tá? Aqui eu tenho um resistor R, e aqui eu vou ter VA, VB e VC, certo? E nós vamos tomar a saída em qualquer ponto aqui, tanto faz. Vamos dizer que eu vou tomar a saída aqui, VY. O que vai acontecer nesse caso? Ora, se os 3 estiverem em 0, como aqui vai estar em 5 volts, vai estar descendo uma corrente por aqui, passando por aqui, passando por aqui, passando por aqui. Os 3 diodos vão estar diretamente polarizados. Eu estou supondo que aqui tem 0, que aqui tem 0, aqui tem 0. Então, nessa hipótese, como os 3 diodos estão diretamente polarizados, e nós estamos assumindo o modelo ideal, o 0 que tem aqui aparece aqui, o 0 que tem aqui aparece aqui, o 0 que tem aqui aparece aqui, e VY é igual a 0. Tá? Por outro lado, se os 3 forem iguais a 5 volts, então veja o que vai acontecer. Mesmo que aqui seja ideal, e ele tiver, por exemplo, se aqui tem 5 volts e desce alguma corrente, essa tensão aqui vai ser menor do que 5 volts. Pronto. Como aqui vai ter 5, aqui vai ter 5, e aqui vai ter 5, e aqui vai ter uma tensão menor do que 5, os 3 diodos vão estar cortados. E VY vai ter um valor um pouco menor do que 5 volts, vai depender do valor de R, né, e da corrente que vai descer por aqui. Né? Então ele vai ter um nível lógico alto e vai ser positivo. Então se eu tiver 5 aqui, 5 aqui e 5 aqui, aqui vai dar 5. Na verdade não vai dar 5, mas vai dar um nível lógico alto, vai dar próximo a 5. Né? Por outro lado, se eu tiver, né, qualquer um deles, basta um estar aterrado, porque se aqui eu tiver 5 e aqui eu tiver 5, mas aqui eu tiver 0, o que vai acontecer? A corrente vai poder passar por aqui. Esse diodo vai ficar diretamente polarizado e o 0 volts que está aqui aparece aqui e a saída vai para 0. Então qualquer um dos 3 que tenha nível lógico 0, que esteja aterrado, vai fazer com que VY seja igual a 0. Para que VY tenha nível lógico alto, é preciso que os 3 tenham nível lógico alto. Então isso aqui codifica para a gente, tá, uma operação AND, onde a saída é o resultado do AND das 3 entradas. Tá bom? Bom, vamos ver uma outra questão aqui que a gente pode fazer, um outro exemplo. Tá? Então vou pegar aqui na próxima página, vamos fazer uma outra questão. Essa anterior foi a 3, então vamos fazer um exemplo 4. Então nesse exemplo a gente vai supor o seguinte, tá? Mais uma vez a gente vai supor diodos ideais, né? Então supondo diodos ideais, a gente vai ter a seguinte situação aqui. Então vamos desenhar um circuitinho aqui, vejam só. Então eu vou ter aqui um resistor, aqui eu vou ter 10 volts, esse resistor vai ser de 10 kΩ, tá? Aqui vamos colocar um diodo, certo? Aqui ele vem para cá, e aqui vamos supor que nós temos um outro diodo, aqui vamos colocar um terra, tá? E aqui mais para baixo a gente vai ter
um outro resistor, e aqui ele vai para menos 10 volts. Esse resistor aqui vai ser de 5 kΩ. Esse diodo aqui nós vamos chamar de D2, esse diodo aqui nós vamos chamar de D1, certo? E a gente vai então tentar calcular isso aqui. Para poder a gente fazer essa análise, tá, a gente vai marcar aqui, ó, isso aqui vai ser um determinado ponto B, e aqui eu gostaria de saber a tensão, né, sobre o diodo D2. Então vamos chamar isso aqui de mais menos de V. Tá? E a gente gostaria de ser capaz de determinar a corrente I e a tensão V. Então a corrente I passando por D1, tá? E a tensão V em cima de D2. Ok? Bom, então para a gente fazer essa análise, a gente vai ter que fazer alguma suposição. Então a gente vai fazer o seguinte, supondo D1 e D2 conduzindo, ou seja, diretamente polarizados. Aí vocês poderiam dizer, e eles estão? Não sei, é uma suposição, tá? Mas se a suposição estiver errada? Se a suposição estiver errada, nós vamos encontrar valores inconsistentes. Agora, se a suposição estiver correta, a gente vai encontrar valores consistentes. Então, partindo da suposição que eles estão conduzindo, que eles estão diretamente polarizados, e também do fato de que nós temos, né, o uso do modelo do diodo ideal, que situação nós temos aqui? Então nós temos o seguinte, se esse cara está conduzindo e o uso do diodo é ideal, acontece que eu vou ter 0 volt aqui, porque ele está diretamente polarizado, ele é uma chave fechada perfeita no modelo ideal, e esse terra aparece no ponto B. Se o terra aparece no ponto B, certo? Eu posso encontrar, certo, o valor daqui, ó, da corrente que vem por aqui. Essa corrente aqui a gente vai chamar de ID2. Tá? Então eu posso calcular que ID2 vai ser igual a, eu tenho 10 volts aqui eu tenho 0, e eu tenho um resistor de 10K. Então eu vou ter 10 volts dividido por 10K, vai me dar 1 mA. Ora, se é 1 mA, certo? Se é 1 mA, o que vai acontecer? Quem vai ser a tensão V? Tá? A tensão V, usando o modelo do ideal, né, eu vou ter que dizer que V vai ser igual a 0 volts. V vai ser igual a 0 volts. Por quê? Porque se eu estou usando o modelo ideal e eu estou supondo que a corrente está passando por aqui, que ele está conduzindo, então ele está diretamente polarizado, é uma chave fechada perfeita e V igual a 0. Tá? E o que vai acontecer com essa corrente? Essa corrente vai fazer isso aqui, ó, e vem para cá. Tá? Ela pode subir por aqui? Não pode, o diodo não vai deixar. Então eu calculei D2. Meu próximo passo agora é calcular a corrente que vai descer por aqui. Certo? Então essa corrente que vai descer por aqui, que eu vou chamar ela de, sei lá, de IX, tá? IX, ela vai ser igual a, lembrem-se que esse cara está conduzindo, ele é ideal, então tem o 0 volts aqui. Então x vai ser igual a 0 menos 10, né? Por quê? Porque aqui está menos 10, né? Dividido por 5 kΩ. Isso aqui vai me dar 2 mA. Então, o que vai acontecer? Se por aqui está vindo 1 mA e por aqui está descendo 2 mA, pela lei dos nós, a única chance disso acontecer é se por aqui descer 1 mA. Então, nesse caso, eu posso determinar que o somatório das correntes que chega, I mais ID1, é igual ao somatório das correntes que saem, que é IX. Então, eu vou dizer que I mais 1 mA vai ser igual a 2 mA. Portanto, I vai ser igual a 1 mA. Bom, vejam, eu encontrei valores consistentes, né? Encontrei valores consistentes. Supondo que os dois estão conduzindo, eu não tive nenhum tipo de violação, do tipo, tem que ter uma corrente subindo por aqui, isso não pode passar pelo diodo.
Então essa corrente aqui está descendo com 1 mA, aqui está descendo 1 mA, as duas se juntam, aqui descem 2 mA. Então, como tudo parece consistente, eu posso supor que eu posso supor não, eu concluo que as minhas suposições iniciais estavam corretas. E diante disso, problema resolvido. A questão está feita. Tá? Agora vamos fazer uma análise diferente. Vou mudar aqui a cor e nós vamos supor o seguinte. Essa análise aqui a gente vai fazer numa cor, digamos, sei lá, verde, tá? E nessa análise aqui a gente vai ter o seguinte, o resistor aqui vai ser de 5 kΩ, tá? E esse resistor aqui vai ser de 10 kΩ. Então é o mesmo circuito, só que agora eu inverti os valores dos dois resistores. E vamos outra vez fazer o seguinte, supondo D1 e D2 conduzindo. Ou seja, diretamente polarizados. Vamos supor, tá? Só que agora a gente tem que lembrar o seguinte, o resistor agora é de 5K. Então, se aqui está conduzindo, eu vou ter 0 volt aqui. Então eu vou ter 10 volts aqui, 0 volt aqui e um resistor de 5K. Então nessa hipótese aqui, o que vai acontecer? A corrente ID1 vai ser igual a 10 menos 0 dividido por 5K, portanto igual a 2 mA. Certo? Por outro lado, a corrente IX, nesse exemplo agora, ela vai ser quanto? Ora, lembre-se, aqui é 0, né? Aqui é menos 10 e o resistor agora é de 10K. Então eu vou dizer que IX vai ser 0 menos menos 10 dividido por 10K, o que vai me dar 1 mA. Ora, vamos analisar aqui agora. Quem vai ser? A corrente I está chegando, mais ID1, que está chegando, tem que dar igual a IX que está saindo. Eu não sei ainda quem é I, mas eu sei que ID1 é 2, e sei que IX é 1. Então eu obtenho que I vai ser igual a menos 1 mA. Tá? O que significa eu obter menos 1 mA? Significa que a corrente não tem esse sentido. Significa que, na verdade, a corrente I está subindo. Só que isso é inconsistente com D1 está conduzindo. Então, isso me dá uma pista de que a minha suposição inicial está correta. Está incorreta. Então, isso aqui eu concluo que isso aqui é inconsistente. Inconsistente com D1 conduzir. Tá? Inconsistente com melhor do que conduzir, com D1, vamos dizer, estar diretamente polarizado. Deixa eu ver se eu salvo esse Z aqui. Ah, tá aqui, não consigo não. Corro. Pronto, assim está melhor. Tá? Então a gente pode tentar uma solução alternativa agora supondo o seguinte. Supondo D1 no corte e D2 conduzindo. Por que eu vou considerar D1 no corte? Porque a minha inconsistência deu em D1. Como a inconsistência apareceu em D1, eu vou supor que D1 é que está com problema. E, portanto, que D1 está no corte. Tá? Agora eu vou reanalisar o circuito, supondo que por aqui não passa corrente. Se por aqui não passa corrente, eu não tenho mais 0 volt aqui. Então, esse ramo aqui está fora, e o que eu tenho é esse ramo inteiro aqui. Ó. Note que eu mantive a suposição que D2 está conduzindo. Então eu vou ter 10 volts aqui, menos 10 volts aqui, e um resistor de 5K aqui em cima e outro de 10K aqui embaixo, são os verdinhos. Certo? Então eu vou escrever essa equação aqui. Essa equação aqui para mim vai ser que 10 menos, né? Desculpa, vamos fazer o seguinte. A corrente ID1
vai ser igual a 10 menos 10 dividido por 5K mais 10K. Isso aqui vai dar 20 dividido por 15K, tá? E, portanto, isso aqui vai dar 0,75? Não, 1, como é que é? Vai dar 20 dividido por 15, nossa senhora, vai dar 1,33. Então, isso aqui vai dar 1,33 miliamperes. Então, nessa hipótese, quem vai ser I? Nesse caso agora, então, a corrente I, que é a corrente por D1, né? Lembrem-se, né? A corrente I, é a corrente por D1, como ele está cortado, então eu posso vir aqui e dizer que I vai ser igual a 0 ampere. Então não tem corrente passando por ele. E a outra coisa que eu queria saber é quem é V, tá? Quem é V. Tá? Eu fiz um desenho errado aqui, pessoal. Eu fiz um desenho errado aqui. Estou olhando aqui no enunciado do livro e não é assim. Não é em cima de D2 o valor de V. Desculpa, pessoal. Deixa eu corrigir isso aqui. Não vai mudar muito do que nós fizemos, não. Mas o que nós temos aqui, na verdade, é o seguinte. V é a tensão entre esse ponto e o terra, e não em cima de D2, tá? Não é isso. Não é isso. Como o modelo é ideal, né, então, desde que D2 esteja conduzindo, se fosse a tensão em cima de D2, ia dar sempre zero, como eu botei aqui. Tá? Mas não é isso. Então deixa eu puxar isso aqui um pouquinho para cima, para liberar um pouco de espaço, para a gente ver se consegue calcular V. Tá? Então, nessa primeira hipótese, que era quando eu estava usando os valores dos resistores em azul, o que é que acontecia aqui? Acontecia que eu tinha 10 volts e estava descendo por ID2 1 mA. Tá? Estava descendo por ID2 1 mA. Aqui eu chamei de ID1, né? Está errado isso aqui, não é ID1, é ID2. ID2, pronto, agora sim está correto, e aqui também não é ID1, aqui também é ID2. Bom, agora sim, tá? Então vejam, o que é que acontece? Se eu tenho 1 mA descendo por aqui e passando por um resistor de 10K, eu tenho uma queda de 10 volts. Se eu tenho uma queda de 10 volts, então significa que essa tensão aqui vai ser de 0 volts em cima do terra. O que é consistente com o fato, não veja, não é bem a tensão em cima de D2. É que se eu tenho D1 conduzindo, então esse terra que está aqui aparece aqui, já que eu estou usando o modelo do diodo ideal. E como o D2 também está conduzindo, o terra que está aqui aparece aqui. Então, por um motivo diferente, mas agora sim com a análise correta, a tensão V vai ser igual a zero. Tá? Não mudou o valor, mas a análise agora está mais consistente. Está consistente. Antes não estava. Né? Porque estava analisando em cima de D2 e não era esse o enunciado da questão. Mas agora, nessa outra questão, a gente tem essa malha aqui, que isso aqui está cortado. Então, quem é a tensão V nesse segundo caso? Bom, aí a gente tem que atentar para o seguinte, né? Como a corrente que eu tenho é uma corrente de 1,33 mA, então eu posso escrever que a tensão V, certo? Então eu vou fazer isso aqui. A tensão V vai ser igual aos 10 volts que tem lá em cima, né? Esses 10 volts aqui, ó, mais a queda de tensão aqui em cima desse resistor de 5K. Passando por ele uma corrente de 1,33. Então eu vou ter 10 menos a queda de tensão de 1,33 mA vezes 5K. Então daqui eu vou tirar que V vai ser igual, né? Isso aqui é vezes EA menos 3. Cadê o Ezinho dessa calculadora? EA menos 3. Né?
E agora eu vou multiplicar isso aqui por 5, é a terceira. E vai dar 6,67 volts. Então eu vou ter 10 menos, deixa eu fazer aqui em cima. Isso aqui vai dar 10 menos 6,67, o que vai me dar, né, a 3,33 volts aqui para a tensão V, certo? Então essa seria a resposta dessa questão, ok? Bom, pessoal, foram alguns exercícios básicos sobre diodos para poder ilustrar um pouquinho mais para vocês como é que a gente pode fazer essas análises, tá bom? Eu vou interromper o vídeo agora e depois, na sequência, teremos a continuidade do estudo sobre diodos. Muito obrigado, pessoal.